Se alguma parte sua já se sentiu esquecida, deixada para depois, sem colo, sem direção, fica. Essa conversa pode tocar lugares aí dentro que há muito tempo pedem por presença, cuidado e escuta. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um episódio do podcast O Assunto é Nós Dois. Um podcast sobre o amor como caminho de cura. Alô, ouvintes, mulheres maravilhosas, homens incríveis e todos vocês que estão aqui em mais um episódio do seu podcast preferido sobre relacionamentos. Esse lugar onde a gente se olha com calma, com amor, com carinho, para enxergar aquilo que até então estava oculto. Esse lugar onde a gente olha para as nossas relações sem julgamentos, mas com muita coragem, muito respeito e gratidão. E percebe que ali tem cura. Aqui tem cura. Sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Daniela Flores, mulher, psicóloga, especialista em relacionamentos e uma exploradora da alma humana. Se você ouviu os episódios anteriores, tenho certeza que já está repensando, ressignificando e curando muita coisa aí dentro, né? A gente está mergulhando fundo nesse tema das feridas emocionais e eu me sinto honrada de poder conduzir vocês nessa experiência tão potente. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não ouviu os outros episódios, eu recomendo voltar lá e acompanhar tudo, porque cada episódio é uma etapa nesse processo de autoconhecimento que nós estamos percorrendo aqui. Esse é o 4º episódio do podcast O Assunto é Nós Dois. E hoje nós vamos conversar sobre o 3º capítulo do livro As 5 Feridas Emocionais, onde a autora do livro fala sobre a ferida do abandono. Então, pega o teu café, teu chá, teu vinho, ou só um tempinho para você e vem comigo, porque agora a gente vai para mais um mergulho das profundezas. Abandonar alguém é deixá-lo, largá-lo, não querer mais se ocupar com ele. Essa é a definição que Liz Bourbeau nos apresenta. Direta, simples, mas que toca fundo. Porque quem carrega essa ferida não esquece a sensação de ser deixado para trás, de estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir só. A ferida do abandono não nasce só da partida física, mas também da presença que não sustenta, da ausência emocional. É o desamparo de quem deveria ter estendido a mão. É a omissão de quem deveria ser porto seguro. É o silêncio de quem deveria ter dito, eu estou aqui para você. Ou, como disse Carpinejar, o abandono é a morte em vida. Isso soa familiar para você? Alguma vez essa sensação já tocou o seu coração? Se alguma parte sua já se sentiu esquecida, deixada para depois, sem colo, sem direção, fica. Essa conversa pode tocar lugares aí dentro que há muito tempo pedem por presença, cuidado e escuta. E hoje é um episódio especial, muito especial, porque hoje eu estou recebendo aqui, por chamada de vídeo, a primeiríssima convidada do podcast. O assunto é Nós Dois. Minha amiga, minha irmã, minha confidente, a terapeuta e consteladora familiar, Manuela Bica Gomes. A Manu. Seja bem-vinda, amiga. Oi, gente! É uma honra estar aqui hoje, participar desse lindo projeto da minha irmã, da minha amiga. Irei compartilhar com vocês histórias minhas pessoais e também um pouco do meu conhecimento como terapeuta e como consteladora familiar. Espero poder ajudar vocês nessa linda jornada de autoconsciência. Eu estou muito feliz e honrada de estar aqui hoje, de poder ter mais essa troca contigo para falar de algo tão importante, tão profundo, né, amiga? Corajosa, maravilhosa, muito obrigada mesmo pela tua presença. Tá pronta? Ou, como eu digo, vamos para dentro? Hoje, o nosso mergulho é na ferida do abandono, e diferente da ferida da rejeição, que é vivida pelo genitor do mesmo sexo, a ferida do abandono é sempre vivida com o genitor do sexo oposto. Ou seja, meninas com seus papais e meninos com suas mamães. Então, no caso da Manu, essa experiência foi com o pai. E muita gente, quando ouve falar sobre o abandono, pensa logo naquela cena clássica, né? O pai que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas o abandono não é só ausência física. O pai da Manu sempre esteve presente, é super presente até hoje, né, amiga?
Mas isso não impediu que ela sentisse essa ferida. Por quê? Porque o abandono também pode acontecer na presença, quando falta acolhimento emocional. Quando as necessidades mais profundas não são vistas ou não são atendidas. E eu acho importante começar por aí, por esse encontro com a ferida. Manu, eu quero que tu comece nos contando em que momento esse livro chegou até ti e como foi se deparar com essa ferida, se reconhecer na ferida do abandono. Como que isso aconteceu para ti? Esse livro chegou até mim pela primeira vez em 2023, através de um amigo meu que estava lendo e ele me indicou. Ele falou, olha, acho que vai ser interessante para ti, vai te ajudar na tua jornada de autoconhecimento. Mas eu percebo que na primeira vez eu não tinha uma maturidade emocional para sustentar o que o livro realmente trazia, né? E eu lembro que esse ano, né, tu começou a ler este livro e tu começou a me comentar alguns pontos, né? Falando, olha, amiga, quem sabe tu dá uma olhada, né? Acho que tu pode te identificar. Foi aí que eu decidi reler. Só que hoje eu li esse livro de um lugar diferente, com muito mais consciência sobre quem eu sou e sobre meus padrões que eu repetia muitas vezes sem perceber, né? E relendo a ferida do abandono, ela se escancarou na minha frente, né? Foi como se dissesse, olha que isso aqui é teu. E reconhecer ela foi muito transformador, mas também doloroso. Porque quando a gente olha de verdade, não tem como fugir. Tu percebe que em algum momento, na tua primeira infância, tu não te sentiu realmente amada, cuidada, protegida, segura. E isso é duro de admitir. Porque não é sobre acusar ninguém, né? É sobre olhar pra dentro, olhar pra minha criança, olhar pra mim com acolhimento e reconhecer como essa ausência moldou a forma como eu aprendi a amar, a confiar, a me relacionar. Mas é sempre assim no caminho da autoconsciência. O primeiro choque dói, mas é ele que abre a porta da transformação. É bem isso, né? Esses dias eu estava conversando com a minha cunhada, falando de livros que são mais difíceis de ler, justamente por esse motivo, né? Porque nos colocam frente a frente com nós mesmos, com as nossas sombras, com partes nossas doloridas de olhar assim, a olho nu. E aí eu disse para minha cunhada nesse dia que quando eu cheguei na parte da minha ferida, que eu ainda não contei aqui no podcast qual é, mas em breve todos saberão, é quase como se eu tivesse lendo de canto de olho, sabe? Lendo rápido para acabar rápido, porque aquilo é desconfortável. E aí, voltando para tua ferida, a autora do livro diz que pessoas que têm a ferida do abandono desenvolvem a máscara do dependente. E ela diz também que as pessoas que têm essa ferida são as pessoas mais aptas a se tornarem vítimas. Então, são pessoas que passam por várias dificuldades ao longo da vida para chamar atenção para si. Porque isso é uma forma que essas pessoas encontram de não serem abandonadas. É pesado isso, né? Inclusive, a autora fala que essas pessoas encaram seus problemas como dádivas. Claro que a nível muito inconsciente, né? Mas elas encaram seus problemas como dádivas, pois eles chamam a atenção dos outros para si. E isso impede que as pessoas se sintam abandonadas. Ela diz que ser abandonado é mais doloroso do que encarar os múltiplos problemas que ele cria. Tenso ler isso, né, amiga? Mas também encarar isso, aceitar isso, olhar para isso, estar aqui hoje falando sobre isso é o único caminho possível para a cura. A cura é muito desconfortável. E como já dito nos episódios anteriores, aceitar a experiência e se aceitar através da experiência. É isso, né? É isso que a gente faz. A gente bate no peito e a gente tem orgulho da nossa história. Nós somos muito assim, né, amiga? Sim, e eu acredito que isso é uma qualidade nossa, né? Nós, como boas sagitarianas, a gente sempre vê o lado positivo de tudo. Eu sempre costumo falar algo, né, pra mim, pra minhas clientes, pra minhas amigas, né? Que a minha força tá na minha história. Então, isso é a minha história, isso sou eu, né? Faz parte de mim. Então, eu tenho orgulho de quem eu sou, eu tenho orgulho de tudo que eu vivi, porque eu acredito muito na espiritualidade, acredito muito que isso foi uma escolha, né? Que eu vim aqui vivenciar isso, que eu vim aqui aprender sobre essa ferida, que eu escolhi
passar por isso, porque em algum nível de consciência a minha alma ela estava precisando deste aprendizado. Então, tudo que é meu eu honro muito, né? Então, e eu acho que isso faz a vida ser muito mais leve. Perfeita, maravilhosa, corajosa. Esse é o tipo de amiga que eu quero ter pro resto da vida. A gente vai se ajudando e se inspirando e se apoiando. Esses tempos eu tive uma conversa com a minha mãe sobre isso, né? E trazendo a minha caminhada também, e questões da infância, e que tem relação com os meus pais, e a minha mãe super, né, se sentindo culpada ali. E eu disse, mãe, eu tenho muito orgulho de quem eu sou. E se eu sou quem eu sou, é porque tudo que aconteceu antes me moldou, né? Me fez ser quem sou. Então, é isso, né? É bater no peito. Eu falo isso para os meus pacientes também. Essa é a tua história. Mas vamos falar mais um pouquinho da máscara, né? A máscara do dependente. Então, o que vem? A autora traz, né? O que a autora traz? Ela traz que essas pessoas têm uma necessidade constante de apoio. São pessoas que precisam da opinião, da aprovação dos outros para decidir qualquer coisa. E vem também uma dificuldade de ficar sozinho. E aí um medo muito forte de perder pessoas importantes. É uma bola de neve, né? Dificuldade de ficar sozinho, medo de perder pessoas importantes, e aí, claro, um esforço para agradar, para manter as relações, para manter os vínculos a qualquer custo. E algo muito interessante, porque aqui o assunto é nós dois, né? É quando a autora diz: a pessoa dependente é aquela com maior capacidade de não enxergar problemas no seu casamento ou no seu relacionamento, né? Ela diz que, temendo ser abandonada, esta pessoa prefere acreditar que tudo vai bem. Então é como se ela não quisesse ver, porque se ela visse, se ela vê, ela precisa tomar alguma atitude. E aí eu quero te perguntar: de que forma, Manuela, você sente que o medo do abandono influencia, ou já influenciou, o jeito como tu ama e como tu te relaciona? Ou nas tuas clientes, nos teus atendimentos, o que tu percebe? Como é que a gente se relaciona a partir desse medo do abandono? Então, eu vou responder essa tua pergunta trazendo uma base de alguém que ainda não conseguiu identificar essa ferida do abandono, tá? Como isso também já aconteceu comigo, então isso também é relatos meus, baseados na minha história. Porque quando a gente identifica, né, a gente já tem, aí a gente gera o poder de escolha. Ok, vou continuar fazendo isso, sabendo que vem deste lugar, ou vou escolher fazer diferente, né? Não que seja muito fácil, né? Porque a gente passou uma vida inteira escolhendo esse padrão, então escolher fazer diferente leva um tempo e leva precisa muito amor próprio, né? Que eu acredito muito que também é uma outra dificuldade de quem tem essa ferida do abandono. Mas pra mim, o medo do abandono, ele influencia profundamente a forma como a gente ama e se relaciona, tá? Porque quando essa ferida ela existe, tu não consegue entrar numa relação de uma forma livre, tá? Tu sempre tá com o pé atrás, com uma tensão, como se em algum momento o outro fosse quebrar a tua confiança. Essa ferida, ela pode ter muitas origens, né? Às vezes ela pode nascer dentro de abusos emocionais, psicológicos, até sexuais. E sim, eu atendo muitas mulheres e homens também que vivem isso. E eu sei o quanto isso é devastador. Mas não vou falar somente aqui como se a ferida do abandono fosse ligada a abuso, porque não é. O abandono também nasce quando a criança cresceu com a sensação de não ser vista, de ter a sua dor silenciada, de ser criticada quando precisava de acolhimento. É a ausência dentro da presença física, quando alguém estava lá, mas não estava de verdade. E o efeito disso nas relações íntimas e adultas é sempre o mesmo. A gente cresce com medo. O medo de ser abandonada faz com que tu ame de forma ansiosa. Muito bom, amiga, muito bom isso que tu falou. Amar de forma ansiosa. O que seria isso? Explica um pouquinho mais para os nossos ouvintes. O que seria amar de forma ansiosa? Para ver se as pessoas conseguem se identificar, se perceber de alguma forma. Vou trazer uma coisa bem básica, assim, né? O que é a ansiedade, né? Se a gente olhar para a ansiedade, tu vai entender que a ansiedade é medo do futuro, medo de perder o controle,
A ansiedade, ela vem através de um medo. Então, amar de forma ansiosa é amar com medo. Medo de perder, sabe? Medo. Então, tu tá sempre com um medo de que aquilo ali vá se desvastar ou vai embora. É tentar garantir que o outro fique a qualquer custo. Então, tu te doa além da conta, ultrapassa teus limites, aceita menos do que tu merece, só pra não reviver aquela dor. Mas aí tu percebe que tu tá vivendo uma outra dor. E outras vezes, esse medo, ele também faz ao contrário, tá? Tu pode te fechar, não confiar em ninguém, não se entregar mais. Mas isso, eu não vejo isso tanto, eu vejo muito mais o outro padrão, tá? Perfeito, é exatamente isso, né? Aqui trazendo para a psicologia, né, para a teoria do Bowlby, da teoria do apego, a gente está falando de um apego inseguro ansioso, né? Então, quem tem a ferida do abandono desenvolve esse apego, esse amar de forma ansiosa, né? Esse apego ansioso, inseguro ansioso. E as pessoas que têm a ferida da rejeição, que a gente falou no episódio anterior, daí são essas pessoas que amam de forma mais evitativa mesmo. Então fica bem claro aqui, né, as diferenças. Claro que não é uma regra, mas em geral é assim que funciona. Esse medo, ele cria distorções, né? As pessoas, elas confundem amor com controle, cuidado com manipulação, atenção com crítica. E vivem presas em relações que validam a ferida, né? Porque validam quem elas são. Ao invés de libertar, elas se aprisionam. Mas o caminho da ressignificação, ele é possível. A gente sabe que é possível, né? Quantas coisas nós duas já ressignificamos na nossa vida e quantas pessoas, né? A gente já ajudou a transformar e a ressignificar. Mas ele começa sempre pelo mesmo lugar. As atitudes de ti contigo mesmo. Primeiro é identificar, ok, eu tenho essa ferida, né? Aceitar, integrar ela e depois mudar as tuas atitudes contigo. É o quanto tu te escolhe não te abandonar mais. É o quanto tu te cuida, é o quanto tu te preserva, é o quanto tu coloca limite, é o quanto tu diz não. E isso foi o que eu falei lá no início. Pra mim isso não é uma coisa fácil assim, sabe? Aquela coisa, é só fazer. Pra mim isso é um trabalho de formiguinha, é uma escolha diária. Mas é o que vai transformando, o que vai transformar é a forma como tu te ama. Porque ao invés de amar a partir do medo, tu vai começar a te amar a partir da presença, da tua presença. Sim, trazendo um pouquinho da tua vivência, em que momentos, amiga Manu, difícil chamar de Manu, né? A gente se chama de amiga. Mas em que momentos tu sente que essa ferida grita mais forte dentro de ti? Nas tuas relações, assim, de uma maneira geral, né? Não só românticas, mas também familiares, ou de amizade, de trabalho. Tem algo que tu já percebeu? Porque é muito isso, né? O estar consciente. A ferida, ela vai estar sempre ali. A gente não tem como apagar o que aconteceu. Mas é estar consciente e, a partir desse lugar mais consciente, poder fazer escolhas diferentes. Mas tem algo que o outro faz ou deixa de fazer que tu já percebeu que tu te sente mais vulnerável a essa ferida? Sim, claro que sim, né? E hoje, assim, olhando pra minha história, e às vezes até como uma observadora, né? Olho pra minha história e eu percebo o quanto o que eu vou trazer aqui, eu validei por muito tempo com amizade, nos meus relacionamentos mais íntimos. Quanto isso eu validei essa forma, né? Porque pra mim o abandono, ele não é quando alguém vai embora. Não é esse o meu tipo do abandono, assim, né? Que mais grita dentro de mim. Não é sobre uma ausência pura e simples. O que mais grita em mim é quando existe presença física, mas ausência emocional. É quando a pessoa tá ali, mas não tá. É quando o corpo tá perto, mas o cuidado, o olhar, o reconhecimento, esses não existem. Porque foi assim que eu aprendi o que era afeto, né? Lá atrás, quem devia me cuidar, me amar, não fez isso de forma limpa, né? O afeto, ele vinha muito distorcido. Eu cresci num ambiente em que o carinho podia vir junto com a manipulação, em que o amor se confundia com controle, em que o meu sofrimento, ele era super ignorado, né? Colocado para baixo do tapete, silenciado e criticado. Então, imagina, né? O corpo, ele tava lá,
A figura estava presente, mas o afeto não. Isso me ensinou que confiar era perigoso, porque o que eu recebia nunca vinha inteiro, nunca vinha verdadeiro. E é por isso que hoje esse é o meu maior gatilho. Não é alguém me deixar, o meu maior gatilho é estar entregue numa relação, confiar, acreditar que ali existe um espaço seguro e de repente perceber que não existe. Que aquilo que parecia sólido era, na verdade, uma areia. É aí que o abandono grita, na quebra da confiança. Quando isso acontece, não dói só o presente, né? É como se abrisse de novo a memória da criança que sentia na pele essa contradição. Alguém ali fisicamente, mas sem oferecer o amor, o cuidado, o olhar que ela precisava. É essa incoerência que fere mais fundo. Super importante tu trazer isso, né? Porque, como eu falei lá no começo, às vezes a gente acha que, falando em abandono, a gente está falando do pai que abandonou, que foi embora, que nunca mais procurou, que nunca mais deu notícias. Ou então, no caso dos homens, né, que estão nos ouvindo, as mães que abandonaram, que foram embora, que foram para outro lugar. Mas, às vezes, a pessoa está fisicamente ali. Muitas das vezes, a pessoa está ali fisicamente, mas não te olha, né? Esse é o abandono que a gente está falando, é importante deixar isso claro. E, voltando aqui, né, para a nossa teoria, para o nosso livro, que é a nossa base aqui de conversa e de reflexão, é importante também lembrar que a autora defende essa ideia, essa teoria de que as feridas emocionais não ficam só no campo das emoções. Então, no caso da ferida do abandono, as doenças físicas mais comuns, que acho que é importante a gente trazer, para fazer essa ligação entre o corpo e a mente, o corpo e as emoções, as doenças mais comuns são asma, bronquite, problemas no pâncreas e nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, enxaqueca e doenças raras ou incuráveis, né? Ditas incuráveis. O que faz todo sentido, porque são doenças que exigem um cuidado maior, uma atenção especial, um olhar mais contínuo, o que vai reforçando o papel da vítima e dessa pessoa que necessita de cuidados. Tu te identifica com alguma dessas doenças, dessas características físicas, ou tu já teve alguma dessas na tua infância? Essas especificamente eu não tenho, mas eu tenho uma questão no meu joelho, né? Eu acho que tu sabes, né, do meu problema, que é uma má formação linfática, que eu tenho desde a infância, desde lá que eu tenho 6 anos, e o quanto isso me incomoda, porque eu já tentei operar algumas vezes e eu não consegui. Então é algo que eu entendo que eu vou precisar levar para o resto da vida, né? Então eu acredito que ele possa se encaixar de alguma forma nisso, mas não exatamente nessas doenças que tu trouxe, mas sim algo que eu tenho, que eu carrego, e é bem no joelho, né? Se a gente trouxer para a questão ali no espiritual, enfim, a gente sabe que o joelho é o caminhar para a vida, né? Isso fica no meu lado esquerdo, tá? Não fica no direito, fica no meu lado esquerdo. Mas é algo que eu sei que talvez eu vou levar pro resto da minha vida. Às vezes eu consigo algumas drenagens que melhoram, eu já fui em alguns médicos que resolveu. Mas é como se esse problema, ele sempre de alguma forma, ele voltasse. De forma super se encaixa, né? Porque ela traz aqui, né, doenças ditas incuráveis, que exigem esse cuidado, essa atenção especial a longo prazo. E eu percebo muito isso em pacientes com essa ferida. Por exemplo, eu tenho um paciente que é casado com uma mulher que tem a ferida do abandono, e toda vez que ele está mais envolvido com o trabalho, a gente já percebeu isso juntos, né? Ou com outras relações sociais dele, amigos, família, acontece alguma coisa que a esposa acaba adoecendo. E aí ele precisa voltar, ele precisa ficar mais presente, ficar mais em casa, porque ela fica com limitações físicas muitas vezes. Às vezes é no joelho, às vezes é no tornozelo, às vezes é no braço, e aí ela não pode fazer, né, determinadas atividades, e ele precisa, então, estar mais presente. Mas, trazendo essa consciência para a dinâmica da relação, a coisa já está melhorando, né? Viva a terapia! E ela também, né, super aberta a entender isso na dinâmica deles, o que é muito legal. Mas
voltando para você, né, minha entrevistada de hoje, o que tu achas que mudou na tua forma de amar e de te relacionar depois de olhar com mais atenção, com mais presença para essa ferida, depois de ter essa consciência? E qual que é o maior desafio para ti no teu processo de cura dessa ferida? O que tu percebe que é o teu maior desafio? Para mim, o que mudou mesmo, assim, na minha forma de me amar e me relacionar, depois que eu olhei para essa ferida e entendi realmente a representatividade dela, né? É, antes de tudo, a consciência de que eu não posso me abandonar. Porque é a ferida do abandono, né? E imagina que a gente sempre cria e cocria a nossa vida a partir muito de quem nós somos, né? Tudo que tá no meu mundo externo representa o meu mundo interno, né? Sou eu. Então, se eu não quiser mais ser abandonada ou ser representada por este padrão do abandono, eu preciso aprender a não me abandonar. E eu entendi que se eu me abandono, eu vou atrair relações que refletem exatamente isso. E não só relações íntimas, tu vai atrair clientes que te abandonam, tu vai atrair amigos que te abandonam, tu vai atrair parcerias que te abandonam, tu vai atrair o abandono, porque tu estás te abandonando, né? Então, hoje, o amar pra mim me começa com uma presença comigo mesma, né? Eu não romantizo mais o abandono, não confundo mais a ausência com cuidado, manipulação com amor. Antes eu aceitava essas distorções porque elas eram muito familiares, porque validavam a criança que aprendeu que era assim. Hoje eu sei reconhecer quando isso aparece, eu não preciso mais repetir. A maior mudança é que eu parei de entregar tudo de uma vez, de acreditar que a confiança se constrói com palavras. Hoje eu observo muito mais as atitudes. Eu não corro mais para me jogar em algo só porque parecia ou parece intenso. Eu gosto da intensidade, eu sou intensa, né? Mas hoje eu observo muito mais. Eu prefiro hoje menos intensidade e mais atenção. É o meu jeito de me preservar, de cuidar de mim, de não deixar que a história se repita mais uma vez. Mas é óbvio, assim, que o maior desafio é sustentar isso quando os gatilhos aparecem, né? Porque a ferida, ela não desaparece, ela não vai embora, ela vai sempre existir, né? E o universo volta e meia, ele vai te mandar ali, ó, vamos ver se tu tá... Vamos ver se tu continua querendo esse caminho ou tu vai voltar para os teus padrões antigos, né? A vida, ela é muito sábia. E ela nos traz esses desafios, né? E muitas vezes, no silêncio do outro ou na incoerência, eu ainda sinto a criança dentro de mim gritar. O trabalho é não deixar que ela me arraste de volta para o padrão antigo. É escolher todos os dias me colocar em primeiro lugar. E assim, eu não vou te falar, isso é muito fácil, porque para mim é um processo contínuo, um trabalho de todo dia. Exige coragem, exige disciplina emocional, exige me lembrar o tempo todo que eu não posso esperar do outro só o que somente eu posso me dar. Mas é justamente nesse movimento que o amor se torna escolha e não sobrevivência. Ou seja, né, o eterno orai e vigiai. Às vezes vai parecer até meio forçado, porque a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente precisa começar a fazer movimentos diferentes. E aí no começo é estranho, porque é muito racional ainda, não é algo natural. Mas eu acho que aqui encontramos a chavezinha, né, a solução. A gente fala muito sobre as feridas que surgem a partir das nossas relações com outras pessoas, mas existe também um lugar em que nós mesmos acabamos alimentando essa ferida, né? Esse abandono que vem de nós mesmas. Então, existe o abandono que vem do outro, mas existe também o autoabandono. Aquele momento em que a gente deixa de se ouvir, de se cuidar, de se priorizar. Aquele momento em que a gente coloca as necessidades de todo mundo acima das nossas, quando a gente silencia a nossa voz, as nossas vontades, o que é importante para nós. E é difícil reconhecer, mas muitas das vezes somos nós repetindo com nós mesmos esse abandono. Manu, quero te agradecer mais uma vez pela coragem,
por abrir um pouco da tua intimidade e compartilhar partes tão sensíveis, né, e vulneráveis da tua história. Tenho certeza que a tua voz vai ecoar em muitos outros corações, vai contribuir para que muitas pessoas olhem com carinho e com verdade e com coragem para suas feridas. Aqui você é importante, a sua presença é importante, a tua voz é bem-vinda, a tua história é honrada. E que esse momento também tenha sido mais um capítulo na tua jornada de cura, que tenha sido mais um lembrete de que tu merece estar presente e inteira para ti mesma todos os dias. Porque é isso, falar sobre abandono também é uma forma de dizer, eu não vou me abandonar mais. Te amo, te admiro, te respeito, e estamos juntas em verdade, amor e lealdade. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, né? Como eu falei ali no início, é uma honra estar contigo nesse projeto. Eu te admiro, amiga, te admiro a tua disciplina, admiro o quanto tu é uma mulher corajosa, que coloca teus projetos para fora. Agradeço pela tua amizade, né? E que todas essas mulheres e esses homens que estão ouvindo, eles abram a escuta através do amor, né? Do acolhimento, de que eles consigam olhar para esse podcast dessa forma, né? De um olhar de aqui tu tem presença, aqui tu é acolhido, porque para mim é isso que ele representa. Então é uma honra muito grande para mim estar aqui hoje, tá? Eu te amo muito, 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 e eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso. Muito amor, muito amor! E se esse episódio falou com você, me conta. Eu amo saber o que ficou ecoando aí dentro, qual foi o insight, a lembrança, ou até aquela frase que você sentiu vontade de anotar aí. E se alguém veio à sua mente enquanto você ouvia, envia esse episódio para essa pessoa com carinho. Às vezes, uma partilha simples pode abrir um caminho inteiro de cura, como foi no nosso caso aqui, né, na nossa troca de livros. Eu fico por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo, um abraço apertado e até lá!